Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 28 de setembro. Nós estamos na 25ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 9, versículos do 7º ao 9. E João que ressurgiu dos mortos, ou outros. É Elias que apareceu, e ainda outros. É um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia: Eu degolei a João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Herodes sente curiosidade e também perplexidade em relação a Jesus. Sua identidade é o tema deste evangelho. Sua pregação e seus milagres trazem à mente diversos profetas do passado, porém sua identidade permanece sem ser esclarecida. Herodes faz uma pergunta fundamental: quem é esse homem? Houve respostas do povo e se manifesta sua própria opinião. Deve ser João Batista que ressuscitou ou algum dos profetas, redivivo, como Elias, que se afirmava devia voltar. Mas para Herodes não são suficientes os boatos, ele quer ver, que sua consciência pesava, porém vê-lo sem ter fé não desvenda o mistério da identidade de Jesus. João Batista foi encarcerado por ter criticado a relação de Herodes com Herodíades, mulher do seu irmão Filipe. Herodes estava intrigado não por motivos de fé, nem por problemas de consciência, mas por causa do que ele mesmo ouvia do povo, é que não havia ainda uma percepção clara sobre a identidade de Jesus. Que nós possamos viver de tal maneira a nossa fé, nosso cristianismo, a não ter peso de consciência, que é o que Herodes está vivendo aqui. Sejamos fiéis a Deus em tudo, obedientes à palavra, aos ensinamentos, aqueles que nos falam, nos trazem a palavra de Deus, e sejamos fiéis às orientações, aos mandamentos do Senhor, para que não vivamos isso que Herodes está vivendo. Na verdade, ele está aqui incomodado porque fez o que não deveria, tinha diante dele um grande profeta e preferiu dar ouvidos aos outros do que aquilo que o profeta lhe falava. Quantos que talvez já passaram pela sua vida falando de Deus, alertando você a mudar de vida ou a viver as coisas de Deus, mas porque você insistiu em ir pela sua própria cabeça, em ir por você mesmo, insistiu em tirar Deus da sua vida, em viver tantas outras coisas e não as coisas de Deus, e talvez tenha se arrependido, Então que nós vivamos de tal maneira a ouvir o que o Senhor nos fala, e Deus nos fala de diversas maneiras, através de pessoas, de situações, de diversas formas Deus nos fala todos os dias. Possamos ouvir a voz de Deus e colocar em prática então aquilo que Ele pede de cada um de nós todos os dias. Hoje, dia 28 de setembro, a Igreja celebra a memória de São Venceslau, pacífico duque da Boêmia. São Venceslau nasceu em Praga, República Tcheca, no ano de 907. Foi educado como cristão por sua avó, Santa Ludmila. Sucedeu a seu pai antes de morrer, quando ainda muito jovem, tornando-se duque da Boêmia. Isso despertou em sua mãe Draumira a ira e a vingança, pois ela preferia o segundo filho, Boleslau. Cristianizou o seu país como um verdadeiro nobre, pacífico na administração do reino e misericordioso para com os pobres. Redimiu um grupo inumerável
de escravos pagãos que estavam à venda em Praga para que fossem batizados. Certa vez decidiu fazer um duelo para não envolver seus soldados na guerra, mas seu adversário se reconciliou com ele. Draumira e Boleslau, conformados com a popularidade de Venceslau, arquitetaram um plano diabólico para acabarem com sua vida. Morreu no ano 935. Boleslau atacou Venceslau enquanto ele ia sozinho, como costumava fazer à igreja. Mãe e filho, porém, não tiveram tempo de saborear o poder e o trono roubado de Venceslau, pois, em poucos dias, Draumira teve uma morte trágica e Boleslau foi condenado pelo imperador Otton I. Seu corpo foi sepultado na igreja de São Vito, em Praga, e desde então passou a ser cultuado como santo. A Hungria, a Polônia e a Boêmia têm em São Venceslau seu protetor e padroeiro. Mais tarde, no século VIII, a igreja inscreveu São Venceslau no calendário litúrgico, marcando o dia 28 de setembro para a sua festa. Ao ouvirmos a mensagem deste evangelho e a história resumida de São Venceslau, onde a sua mãe e o seu irmão tramam a sua morte, que nós tenhamos conosco, que precisamos ser fiéis a Deus sempre, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de perseguições, como São João Batista, que não se intimidou, como Jesus, que não se intimidou, os apóstolos, e São Venceslau, a quem celebramos a memória no dia de hoje. Ainda que as perseguições venham de pessoas muito próximas a nós, que sejamos fiéis a Deus e fiéis a Deus até o fim. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.